A paz do Senhor, meus irmãos, a graça e a paz seja com todos, que a paz do Senhor seja convosco. Mais uma vez, meus amados, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Mais um culto que nós estamos realizando pelo WhatsApp, Nossa igreja teve essa estratégia, deu discernimento ao nosso pastor Oswaldo, para a gente realizar o culto via WhatsApp, na qual os irmãos têm participado. Temos uma demanda boa de pessoas participando para a glória de Deus. E hoje, quinta-feira, nós vamos estar ministrando nesse culto que está sendo realizado para a glória de Deus. E abram as vossas Bíblias na epístola que escreveu Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12, 13, 14 e 15. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12 até o verso 15, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriado, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Só até o verso 14. Amados, esse texto é bastante interessante, porque há uns tempos atrás eu tenho visto alguns hinos que falam sobre o melhor de Deus, Deus tem o melhor de Deus está por vir. E muitas pessoas foram doutrinadas, foram ensinadas a esperar o melhor de Deus. Aqui nós vemos essa passagem, Pedro escrevendo ao povo, às igrejas que estavam na Ásia Menor. Nessa época que Pedro escreveu foi no ano 60, e nessa época do ano 60, quem estava governando Roma, quem era o imperador era Nero, e a perseguição foi bastante intensa naquela época, porque no ano de 64, quando Nero tacou fogo em Roma, destruiu Roma por completo, ele culpou os cristãos porque os bairros onde tinham cristãos e judeus não pegaram fogo. Diz os historiadores que haviam 14 bairros em Roma. 10 bairros pegaram fogo, foram totalmente destruídos. Mas os 4, que era densamente povoado por judeus e cristãos, não pegou fogo. Então Nero, na sua loucura, culpou os cristãos por ter ateado fogo em Roma. Dizem que foi um banho de sangue naquela época, Até o pastor Hernando Dias Lopes ele fala que alguns historiadores dizem que faltou madeira para fazer cruz para punir os cristãos, Alguns dizem que foram mais de 10 mil pessoas que morreram, que eram ateadas a fogo, que era jogado na boca das feras, que enrolava a pele de animal para os cachorros morder, comer. Então, muitos cristãos, antes de chegar ao chão, já eram mortos pelos leões. E a igreja começou nessa grande perseguição, porque antes de Nero vinha outro imperador, Diocleciano, que também perseguia os cristãos. Então, Pedro começa a escrever, vendo essa situação. Ele escreve à igreja que estava na Ásia Menor, falando sobre a perseguição, sobre a luta, sobre isso, sobre aquilo. E eu fico analisando, eu tenho visto algumas pregações, para mim poder falar eu tenho que ter base.
Eu vi algumas pregações, tenho visto algumas pregações de alguns pastores, de alguns líderes, né? De algumas igrejas. E eu estava acompanhando alguns hinos também, né? Que falam sobre o melhor de Deus está por vir, que Deus tem o melhor para mim, essas coisas todas, né? Aí eu fico me perguntando, eu estava analisando, se a gente cantasse essas músicas, a forma como existe uma forma que as pessoas cantam, né? Às vezes eu já falei isso várias vezes. Depois, quando eu comecei a ter entendimento da Escritura Sagrada, eu parei de falar isso, né? E eu posso declarar na sua vida a bênção do Senhor, mas eu não posso falar para você que Deus vai fazer o que você quer. Porque quando eu falo que Deus tem o melhor para você, eu estou querendo falar aquilo que você quer. Porque é assim como se fala, assim como nós aprendemos assim, as pessoas nos ensinaram assim, as nossas músicas são assim, as pregações são assim. Porque como se fala que se o melhor de Deus fosse ainda nessa terra, como se estivéssemos esperando o melhor de Deus que está por vir nessa terra. E por isso que a gente vê muito crente frustrado, muito crente desesperançoso, porque acreditou que o melhor de Deus era nessa terra, era nesse momento. Se a gente vai cantar, se a gente começar a falar as formas como as pessoas morreram naquela época, que serviam a Cristo, que adoravam ao Senhor, que seguiam o Evangelho, que seguia Jesus, se a gente cantar as músicas que nós cantamos hoje, como se trata de o melhor de Deus está por vir, né? Deus tem o melhor para mim, porque a letra da música ela dá uma margem de interpretação. Às vezes não é isso que o autor da música está querendo dizer, mas é isso que muitas das vezes que nós interpretamos, porque nós queremos isso. Se a gente for cantar isso, por exemplo, para Tiago, né, que é o primeiro mártir, né, na Escritura Sagrada do Novo Testamento, né, depois de Jesus morto à espada, né, foi morto à espada. Vai cantar isso para Tiago? Vamos cantar para Estevão? Não, melhor, Estevão foi o primeiro mártir, né? Não foi Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. Mas Estevão foi o primeiro mártir do Novo Testamento depois de Jesus, que morreu apedrejado por defender a causa do Evangelho. Vamos cantar essas músicas para ele? Será que ninguém nunca cantou isso para ele, que o melhor de Deus estava por vir? Porque Estevão não estava esperando nessa terra o melhor de Deus. Ele não estava esperando na vida dele o melhor de Deus. Vamos cantar para Tiago, né? Agora está certo, agora Tiago, que o primeiro apóstolo que foi morto, que foi morto à espada. Vamos cantar para Tiago. Vamos cantar esse hino para Tiago, né? Não estou desfazendo da música. Eu só quero mostrar para os irmãos que às vezes a nossa visão errada que nós temos distorcida daquilo que Deus quer para mim, para você, é que nos faz sofrer, porque a nossa falta de entendimento, de compreensão da Escritura Sagrada tem nos atrapalhado a viver para Deus de uma forma digna, honrada, com louvor, com adoração, porque há uma interpretação errada. Porque se eu espero o melhor de Deus só nessa terra, eu sou miserável. Eu sou miserável porque o melhor de Deus não está mais nessa terra. O melhor de Deus não está nessa terra. E vamos falar do melhor de Deus para os apóstolos, né, no caso. Né? Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. André, que foi crucificado numa cruz em forma de X. Né? Vamos falar de Bartolomeu, que teve a sua pele arrancada, esfolado vivo, né? Natanael, que foi crucificado, o outro Tiago que perdeu a cabeça. Vamos falar dessas pessoas, sem falar nas pessoas que morreram em Roma, que Nero matou,
mais de 10.000 pessoas, né? Na sua loucura matou mais de 10.000 pessoas. Vamos cantar para essas pessoas que o melhor de Deus. Então por quê? E essas pessoas não estavam esperando o melhor de Deus nessa terra, porque a visão delas era do alto, a visão delas era no céu. E vamos cantar vamos dizer o melhor de Deus está por vir, né? Para as pessoas que morreram na Batalha de São Bartolomeu. Então vamos dizer para as pessoas que há pouco tempo atrás foram decapitadas pelos muçulmanos, na qual o mar se encheu de sangue, as areias da praia ficaram vermelhas de sangue, as pessoas foram cortadas as suas gargantas. Vamos falar para esses cristãos, para eles que morreram, que o melhor de Deus é nessa terra. Não é. Por isso que nós sofremos, porque nós estamos esperando o melhor de Deus agora, né? Esperando que Deus faça aquilo que eu quero. É o que eu quero que Deus faça. Mas não é, irmão. O melhor de Deus, né, não está nessa terra, não. O melhor de Deus não está nessa terra. Porque por isso que Pedro escreveu para o povo, dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar como alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é nada extraordinário, é normal. Sabe por quê? Porque quando eu digo que sirva ao Senhor, eu estou sujeito a ser atacado, porque quando eu digo que sirva ao Senhor, eu vou contra o sistema. Então, quando as pessoas naquela época, na época de Pedro, aceitavam o Senhor Jesus como Salvador, eles iam contra o sistema pagão, contra o sistema mundano. Então, por isso que elas sofriam, por isso que elas perseguiam. Então, Pedro começa a escrever para motivar aquelas pessoas, para dizer para aquelas pessoas: olha, não fique tranquilo não, fique tranquilo. Ele ainda diz assim: olha, se alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Não fica triste não. Se alegra, sabe por quê? Porque você tem que se alegrar, igreja. Porque o que vocês estão passando faz parte, porque vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Não fica triste não. Não se abate não. Pedro está aqui levantando as pessoas, mostrando para as pessoas que existe um lugar de repouso, que existe um lugar de delícia, existe um lugar onde não vai haver choro, nem lágrimas, nem dor. Vai ter um lugar onde não vai ter sol, a glória de Deus vai iluminar. Pedro está dizendo: olha, vai ter um lugar lá que você vai estar sentado na grande ceia, você vai ver o Senhor como Ele é. É isso que Pedro está dizendo. Se alegra na medida que você está se tornando, você está sendo coparticipante do sofrimento de Cristo, tudo aquilo que Cristo viveu, porque Cristo foi contra o sistema. Então todo aquele que se levanta contra o sistema, que invoca o Senhor, que vive para o Senhor, que tem uma vida com Deus, que tem uma vida diante de Deus, uma vida baseada na verdade, uma vida baseada na palavra, ele vai sofrer perseguição, injúria, calúnia. Irmão, o melhor de Deus não está nessa terra não. O melhor de Deus não é nessa terra, não. Nessa terra nós vamos ser perseguidos. Essa pandemia aí, tem cristão se acabando. Tem cristão paranoico. Temos que tomar as medidas. Lógico que temos que tomar as medidas de prevenção. Faz parte. É uma questão de utilidade pública. Nós temos que tomar as medidas necessárias até para a nossa segurança, porque a gente não deve tentar a Deus. Nem Jesus tentou a Deus,
O diabo quis que Jesus se jogasse do pináculo. Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus em vão. Então não vamos tentar Deus. Se tiver que sair de máscara, vamos sair de máscara. Se tiver que bater álcool gel na mão, bota. Se tem que lavar a mão 2, 3, 4, 5 vezes por dia, lave. O que nós não podemos é ficar, esquecer daquilo que está reservado para nós, que é uma glória celestial. É você viver na presença do Pai. É você ser servido por Jesus naquela grande ceia. É você ver Jesus como Ele é, face a face. A glória, você vê a glória de Deus iluminar o céu, porque lá não vai ter sol, é a glória de Deus. Isso que é o melhor de Deus. O melhor de Deus não é as nossas conquistas. Não é a minha realização pessoal, não é a sua realização pessoal. Isso não é o melhor de Deus. Não é o que você vai conquistar que vai ser o melhor de Deus. Não é isso não. Se você trabalhar, você consegue. Se você trabalhar, juntar dinheiro, você vai comprar. Deus vai te abençoar, vai te dar força para você comprar. Mas a glória de Deus não se revela nas minhas conquistas. A glória de Deus se revela naquilo que eu sou para Deus. Não é nas minhas conquistas. A glória de Deus vai se revelar. Porque Pedro começa a escrever. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, quando Cristo se manifestar, para mim e para você. Olha, irmão, o melhor de Deus não está nessa terra. Nós aprendemos errado. Nós estamos vivendo errado. A igreja está vivendo errado. Nós estamos buscando o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus não está nessa terra. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. Nós estamos aqui, somos cidadãos, estamos pagando nossos impostos, vivemos, eu sou brasileiro, amo o meu país. Mas eu sou de passagem, estou aqui de passagem, sou forasteiro. Eu tenho uma pátria. Eu tenho a pátria celestial. Eu só estou de passagem aqui, eu estou emprestado para o Brasil. Amo o meu país. Se depender, se me chamar, como eu fui militar, se houver guerra, se me chamar, eu vou. Eu vou defender o meu país, porque eu amo o meu país. Mas eu só estou de passagem. Vai chegar um dia que eu vou ser chamado lá naquele lugar, lá na pátria celestial, onde eu vou ser recebido pelo Senhor. E Pedro começa a dizer, na revelação da sua glória, vos alegrais exultando, uma alegria inefável, sabe? Você sofrer por amor de Cristo. Pedro diz que a gente tem que ter uma alegria exultante, exultar com alegria, uma alegria inefável, algo que te satisfaça. A gente não quer sofrer por amor ao Senhor? Então a gente não está vivendo, então a gente está esperando o melhor de Deus nessa terra. Porque se eu for perguntar para cada um dos irmãos o que os irmãos entendem pelo melhor de Deus está por vir, ou Deus tem o melhor para mim, né, que é a música de Kleber Lucas e Fernandinho, se eu falar para os irmãos vão falar, não, o melhor de Deus para mim é estar com Jesus. Isso é teoria, mas na prática não é. Nós somos muito teóricos quando se trata da palavra de Deus e de vivenciar o que está escrito. Nós somos muito teóricos, porque na prática é outra coisa. Na prática, se apertar um pouquinho, berra. Se apertar um pouquinho, onde se apertar o sapato, esperneia.
Então, nós não temos o olhar voltado para o melhor de Deus que não é nessa terra. Se for mandado embora do emprego, descabela tudo. Se aparecer uma doença, como apareceu essa pandemia aí, um crente desesperado, com medo de morrer, com medo de sair na rua, mesmo com toda a prevenção. Então, como é que é o melhor de Deus? Onde é que está o melhor de Deus? E Pedro começa a dizer: se pelo nome de Cristo sois injuriado, sois maltratado, sois perseguido, caluniado, difamado, bem-aventurado sois, mais que feliz você é. Aqui Pedro está de brincadeira. Pedro está dizendo aqui: se eu sou perseguido, se eu sou injuriado, caluniado, difamado, perseguido, preso, apanho, esbofeteado, Pedro está dizendo aqui que eu sou bem-aventurado. Aí Pedro está de brincadeira, não é? Porque como nós aprendemos, não é desse jeito. Porque você, né, como diz a teologia da prosperidade, porque se você não consegue nada porque você está em pecado, se você não conquista nada porque você é falta de fé, você não recebeu a bênção porque foi falta de fé, porque você está em pecado. Então quer dizer que essas pessoas que estão sendo perseguidas, que foram mortos no passado, elas estavam em pecado? Que foram injuriadas, que foram perseguidas, que foram maltratadas, que foram presas, espancadas. João passou uma boa parte da vida dele preso. João foi jogado no óleo quente, apanhou, foi esmurrado, foi escoteado, morreu de velhice, mas teve uma vida de sofrimento, João. Foi o último dos apóstolos a morrer. Morreu de morte natural. Mas teve uma vida sofrida. Então quer dizer que ele estava em pecado. Ele não tinha fé. Se a gente for para dentro da lógica, ele não tinha fé. João não tinha fé. João estava em pecado. João vivia pecando. Por isso que ele sofria, que era a mão de Deus que estava pesando na vida dele. Né? Quando a gente está passando algum aperto, alguma luta, os irmãos falam lá, é a mão de Deus. É a mão de Deus que está pesando, irmão. Não é a mão de Deus que está pesando, não. Não é a mão de Deus que está pesando, não. Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo? É que o João, ele tinha uma vida com Deus. O fato dele ter vida com Deus, por isso que ele era perseguido. E Pedro fala, porque bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, quer dizer, o Espírito Santo e o Espírito de Deus. Sabe por que em você tem o Espírito Santo? Deus habita dentro de você. Por isso que você sofre, por isso que você é perseguido, por isso que você é caluniado, por isso que faz desdém em você, menosprezam você, por isso, porque em você repousa o Espírito Santo, porque você é morada de Deus. Não fique triste, não. Não fique triste que você acha que as coisas na sua vida estão dando errado, que nada dá certo para você, que você é perseguido, que você é caluniado, que você é difamado, que as pessoas não gostam de você. Não fica triste com isso, não. As pessoas aqui também eram perseguidas, sabe? Mas eram perseguidas porque pregavam o Evangelho, procuravam viver e ter uma vida com Deus. Se você tem uma vida com Deus, se você é verdadeira naquilo que você faz, naquilo que você fala, você pode ter certeza, você vai levantar inimigo, pessoas vão se levantar contra você, mas em você repousa o Espírito da glória e de Deus.
Porque Pedro ainda continua aqui no verso 6, no verso 16, ele diz assim, olha, no 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócio de outro. Então, se você está sofrendo, sofra como cristão. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque o melhor de Deus é para os crentes. O melhor de Deus é para aquele que tem vida com Deus. O melhor de Deus que está reservado, o melhor de Deus está por vir, e Deus tem o melhor para mim e para você, é para aqueles que sofrem como cristão. Não aqueles que sofrem como assassino, ladrão, malfeitor, que se mete na vida dos outros. Não, esse não. Fofoqueiro, não. Não. É aqueles que sofrem como cristão, como servo, aqueles que é co-participante do sofrimento de Cristo. Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você. E o melhor de Deus está por vir, não nessa terra, mas no céu. Porque está reservado para mim e para você um lugar de honra naquele grande dia. Então, meu irmão, busca o melhor de Deus. Não fique triste com a ardente perseguição, as lutas. Não fique triste com isso, não. Sofra como crente, sofra como cristão, sofra como servo de Deus. Deixe transparecer a luz do Espírito na sua vida. Mesmo com todo o sofrimento que você passar nessa terra, mesmo com toda a luta que você passar nessa terra, não se compara com a glória que há de ser revelada naquele grande dia, na qual Deus tem preparado para a sua igreja, para aqueles que o temem, para aqueles que perseveram até o final, para aqueles que sofrem por amor de Cristo, para aqueles que são co-participantes do sofrimento de Cristo. Existe um lugar reservado para mim e para você. Deus te abençoe. Entenda, Deus tem o melhor para mim e para você. E o melhor de Deus está para vir. Deus abençoe você. Fique em paz. Que tenha uma boa noite em nome de Jesus.